Bem-vindo. Como é que se consegue fazer? Última hora. Foi bem um convite, mas também agora não interessa nada. Isto vai acontecer muito em diretos e em festas. A azáfama, não é a azáfama das festas. O convidado que tínhamos aqui esqueceu-se de outros compromissos e, portanto, daqui a bocado há de passar por cá. O Ferreira estava cá a desarrasca isso. Exatamente, isto quando começa mal é bom sinal, sabias? Acho que também gostas de festa, portanto podes falar de festa da praia. Só uma boa festa, já se sabe. Pedro, pois é, então. Olha, o que é que vocês vão fazer essa semana, Brian? Contem vocês a gente. Eu vou supostamente vocês é que me iam fazer perguntas, mas... Vou exatamente a minha começo hoje, depois vou ali a Lisboa dar um saltinho e já venho, está bem? Okay. Isso, vidas boas. Isto não é para todos. Mas quando chegar já tenho muitos contatos, muita gente, até agora devo dizer que não ouvi um não. Que bom. Toda a gente diz que sim. Esse é o orgulho de fazermos parte dessa família do Rádio Clube de Angra, de facto é que ninguém diz não ao Rádio Clube de Angra, a não ser mesmo que não possam, não é? Como será o teu caso durante esses próximos 3 dias que vais dar um salto em Lisboa, se bem que a gente ainda está a estudar a maneira de fazer uns diretos. A partir do El Corte Inglês, que é o meu sítio preferido. Não, mas relativamente à equipa, queres falar de claro quem é que se disponibilizou para estar obviamente aqui? Obviamente que, não estando no programa, eu ser o primeiro a abrir, mas fico como coordenador das festas da praia. Autodenominado e proclamado. Exatamente. Primeiro que tudo, dar boa tarde a todos, porque eu gosto sempre de entrar a brincar e depois esqueço-me de cumprimentar as pessoas, que é uma falta de jeito, mas a Ferreira faz parte. Isso é contagioso, ainda por cima. Boa tarde a todos. Efetivamente, mais uma vez, o Rádio Clube de Angra regressa às festas da Praia da Vitória. Um agradecimento desde logo muito especial à Câmara Municipal, à Cooperativa Praia Cultural e à Direção Artística das Festas, que fizeram questão que o Rádio Clube de Angra fosse a rádio oficial das festas Praia 2022, neste regresso das festas à cidade de Nemésio depois de 2 anos de interrupção, como em todo o lado à conta da pandemia de Covid-19, e portanto com muita honra e com muita responsabilidade estamos aqui, estamos responsáveis por todo o sistema sonoro das ruas da cidade também, tal qual já aconteceu em outros anos e acontece por norma nas São Joaninas, e vamos estar aqui neste quiosque instalado mesmo aqui à beira-mar, entre o Palco da Marina e a Feira de Artesanato e a Feira de Gastronomia do Atlântico, com este estúdio móvel montado pelos nossos André e Cristiano, e depois muito bem conduzido por vocês os dois, Odília e Sérgio, que é uma estreia nestas andanças, e portanto rapidamente, aliás prontamente disse claro que sim. Eu ainda lhe disse, mas olha que é para falar ao micro, mas claro que sim, quer dizer, mas não podia ser de outra maneira, não é? Eu ou jogo a titular ou não jogo nisto. E portanto, muito obrigado a vocês, a Anélia Martins e a Amena Santos, que vão fazer também algumas horas, nomeadamente durante o fim de semana, ao Miguel Azevedo e ao Miguel Betancourt, que também vão passar por cá, ao Luís Rafael, que está por estes dias a substituir-te nas manhãs da rádio no período matinal, e portanto muito obrigado a todos de facto pelo empenho, pela dedicação e pela disponibilidade sempre que todos vós têm, dizer que sim também, tal como os nossos convidados. Sem vocês isso não era possível, obviamente, o Rádio Clube de Angra embarcar nestas aventuras. Vamos estar por aqui todos os dias entre a 1 e as 5 da tarde, sempre com emissões, sempre com muitos convidados, como já fizeste referência aos contactos todos que tens aí, também a Nélia, a Mena, os Miguéis também têm um conjunto vasto de convidados, portanto muita boa conversa vamos ter por aqui, muitas histórias para contar. Vamos estar também na Praça de Torres Ilha Terceira no próximo sábado, dia 6, na transmissão integral da Corrida das Festas da Praia, e portanto aqui um agradecimento muito especial também à Tertúlia Tauromáquica Praiense, que é a entidade responsável pela organização da vertente taurina e tauromáquica das festas, que mais uma vez fez questão também de patrocinar a vinda do Francisco Morgado até à Ilha Terceira para nos abrilhantar, obviamente, a nossa transmissão, e portanto o Francisco Morgado, o Mário Rodrigues, o Ricardo Costa, o André, eu próprio, o Miguel, vamos também estar nesta transmissão no próximo sábado, dia 6, e obviamente que sinto-me sempre um bocado sem palavras nessas alturas, porque não é fácil de encontrar palavras para vos agradecer a vocês, desde logo e mais uma vez em primeiro lugar, para agradecer a todos os convidados que, como estávamos aqui a referenciar, não são capazes de dizer que não ao Rádio Clube de Angra, e portanto, sinceramente, emocionadamente, muito obrigado a todos, porque sem vocês isso não era possível. E depois, Pedro, eu penso que tu inauguraste um conceito que eu não conhecia de outros tempos, como sabes, há 2 etapas da minha vida no Rádio Clube de Angra, que é, antes tentávamos levar a imagem sonora, lembras-te desta expressão até os ouvintes, o que passasse na rua nós fazíamos, e agora com tantos órgãos de comunicação a usarem a imagem, quase que a imagem sonora deixaria de fazer sentido, e nós então trazemos as pessoas que vão estar, não é, nos eventos, antes que elas estejam, elas vêm cá explicar um pouco de si e do que vai acontecer.
Completamente. Foi intencional ou aconteceu? O Rádio Clube de Angra tem 75 anos e esses 75 anos só podem ter sido possíveis, obviamente, para além da dedicação e do empenho de todos aqueles que colaboraram e de todos aqueles que fizeram sempre questão de manter ligada à voz da terceira e de ouvir, foi necessária uma adaptação. Há uma coisa neste momento que, apesar também das televisões online, nomeadamente, já transmitirem em direto, que é o Carnaval, mas há este evento cultural, este fenómeno, o Rádio Clube de Angra não pode deixar de o transmitir. Apesar de, lá está, nós aí apenas o som ser apenas o que nós temos para oferecer, mas é um fenómeno pela história que é contada, pelas rimas, pelo sentido de tudo aquilo, quase que nós sentados em casa ou no carro ou no serviço a ouvir as transmissões do Carnaval, nós conseguimos quase perceber o que está a acontecer. E esta é uma daquelas transmissões que não pode deixar de acontecer. Até porque tem depois um conjunto de outras vantagens, é feita nomeadamente em espaço fechado e, portanto, com condições técnicas, apesar de tudo, mais fáceis. Considerando todo aquele que tinha sido o período conturbado do Rádio Clube de Angra, há 20 anos atrás, na altura em que eu entrei, pouco tempo depois também, infelizmente, tu saíste naquela primeira tua passagem, houve de facto muitas dificuldades financeiras, houve muitas dificuldades técnicas, houve muita gente que teve que ir embora do Rádio Clube de Angra, ou que foi embora do Rádio Clube de Angra, e portanto passamos aqui por uma altura onde nós ou éramos capazes de nos adaptar, ou então tínhamos que obrigatoriamente deixar de fazer as coisas e deixava de ser o Rádio Clube de Angra. E portanto a solução que nós encontramos enquanto direção desde há 6 anos para cá foi essa. Faz sentido o Rádio Clube de Angra transmitir uma noite de marchas? Se calhar faz para algumas pessoas, mas os meios técnicos que nós temos não são, os recursos humanos que nós temos não são os suficientes, nem sequer os necessários para nós podermos fazer aquilo com o mínimo de qualidade. E portanto, entre fazer uma coisa que não tem jeito nenhum ou não fazer, a opção foi não fazer. Fazemos aquilo para aquilo que nós temos condições para fazer. E felizmente encontramos um modelo que tem funcionado bem. Em Angra, no caso da Central das São Joaninas, onde de facto tem sido uma parceria extraordinária. Na praia, o ano passado, por exemplo, lembro, não houve festas pela pandemia, mas nós estivemos ali na Esplanada do Blues e fizemos umas emissões também muito engraçadas e muito interessantes, chamando um conjunto vasto de pessoas, que estas emissões que nós, mesmo nos anos em que não houve festa, o Rádio Clube de Angra esteve nelas, não é? ou fez parte da festa. Recordo sempre aquela história muito gira das São Joaninas de 2020, que foi o primeiro ano de pandemia, onde um senhor dos biscoitos fez questão de sair dos biscoitos e ir à Angra para ver se estava efetivamente a haver festa ou não, porque estava a ouvir é verdade. E disse-nos, foi à Esplanada da Central dizer, não, eu vim aqui só para perceber se afinal havia ou não havia festa. Não. E, portanto, isto é de facto fantástico. Para além de nós podermos dar aqui espaço e oportunidade a quem trabalha e quem está na organização das festas, este modelo permite-nos também chamar aqui um conjunto de pessoas ligadas a instituições, a coletividades, no caso do Conselho da Praia e das freguesias do Conselho da Praia, que em muitas outras circunstâncias, infelizmente, lá está, nós não temos condições técnicas e humanas para podermos estar onde nós queríamos estar, não é? É óbvio que se me perguntarem o que é que o Rádio Clube de Angra gostava de estar em todas as freguesias todos os dias, cobrir todas as festas em todos os lados, mas infelizmente não é possível e portanto estamos onde de facto conseguimos, com este esforço e dedicação da parte de todos nós, para que as coisas funcionem bem. E portanto, julgo que sim, quer dizer, mais ano menos ano vamos ter que repensar também o modelo, porque quer dizer, é certo que a equipa que ganha não se mexe na gíria futebolística, mas o que é demais também enjoa, não é? Já dizia a minha avó, e portanto mais ano menos ano vamos ter que eventualmente repensar, encontrar formas diferentes de fazer, também felizmente com a situação mais ou menos estável do ponto de vista financeiro, será possível ir fazendo um conjunto de novos investimentos em equipamento técnico, que são tudo coisas caríssimas, não é? Claro. Só para as pessoas terem uma ideia, o mais pequeno dos equipamentos que nós temos aí, excetuando o microfone, o mais pequeno dos equipamentos que nós temos aí, que nos permite estarmos a falar daqui, da Avenida Marginal da Praia da Vitória, sem ter ninguém nos estúdios físicos do Rádio Clube de Angra em Angra, são 4.000 euros. E é o mais pequeno dos equipamentos, mas é também o mais importante deles. Temos aqui a mesa de mistura que conseguimos adquirir com base num evento de agariação de fundos que o Luís Betancourt nos ajudou. De um praense, e portanto um abraço grande, ele também, pelo que já vi aí na nossa comunicação, no nosso meio de comunicação interno, será um dos convidados também, obviamente, dos próximos dias, até porque não poderia deixar de ser. Exatamente. O Luís Betancourt e a Praia, apesar de ele ser mariense, são nomes que não se dissociam, quer dizer, foi o Vitorino no século XX, há de ser o Luís Betancourt no século XXI e a Maria, eventualmente, entre outros. E, portanto, sim, quer dizer, vamos manter-nos para já assim, enquanto as entidades fizerem questão que nós também estejamos associados à promoção das próprias festividades e, portanto, para já é o que temos. No futuro vamos obviamente pensar, não é? Temos ainda mais 2 anos e meio de mandato pela frente
e portanto vamos ter que ir repensando sempre ponto a ponto. Este ano, por exemplo, com muita pena, no próximo fim de semana, supostamente, no próximo não, daqui a 2 fins de semana, o 13 a 15 de agosto, deveríamos estar na Graciosa para transmitir as 2 corridas da feira associada, a Feira Taurina associada às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Santa Cruz da Graciosa. Infelizmente, também porque para as organizações das festas houve mudanças ao nível das comissões de festas na Graciosa, com as mudanças que se registaram ao nível dos elencos camarários, resultado das últimas eleições autárquicas. Toda a gente trabalhou com prazos mais apertados. Ainda no início deste ano não se sabia se seria ou não possível fazer festas à conta da pandemia, portanto tudo obviamente foi tratado mais em cima, digamos assim, do joelho, mas não por ineficiência nossa, por de facto incerteza do futuro, e infelizmente à conta de todo esse aperto de calendário, quando a feira nos contatou para o Rádio Clube de Angra ir transmitir as 2 corridas da Feira da Graciosa, já não havia lugares nos aviões, já não havia espaço nos alojamentos para a equipa do Rádio Clube de Angra poder ficar, e portanto, com muita pena nossa, este ano não será possível. Para o ano esperamos poder voltar à Graciosa, onde nos estreámos precisamente em 2019, antes da pandemia. Ou seja, já começa a acontecer também, e isto resulta, enfim, nós não somos sempre maus juízes em causa própria, mas resulta, e com orgulho digo isto, do bom trabalho que com certeza nós estamos a desenvolver, só pode ser por aí, as próprias entidades a fazer questão que o Rádio Clube de Angra esteja. A Câmara Municipal da Praia da Vitória, neste caso muito em particular, o elenco liderado pela doutora Vânia Figueiredo Ferreira, fez questão que o Rádio Clube de Angra estivesse aqui. E logo nas São Joaninas, no primeiro sábado das São Joaninas, a Presidente da Câmara foi a Angra fazer o Praia em Revista, os nossos programas habituais de fim de semana com os autarcas. No primeiro fim de semana das São Joaninas logo coube à doutora Vânia Ferreira, e logo naquele dia ela deixou ficar, eu não estava presente, mas ela deixou logo ficar o recado com os colegas de serviço de que era preciso nós rapidamente reunirmos e nós escolhermos o sítio para podermos instalar os nossos estúdios, e que faziam questão que nós estivéssemos aqui. E portanto, com orgulho nós recebemos esse tipo de notícias, e com responsabilidade montamos as emissões que são possíveis fazer, obviamente. Vocês calem-me, que senão... Não, e de facto é bonito, é lindo nós fazermos isto, que é um pouco de uma estratégia nossa, dar voz a uma coisa que não tem voz, que é uma festa. Tem música, mas voz não tem, e esta estratégia de nós irmos a esses sítios e comentarmos e transmitirmos e fazermos os diretos, de facto é bom. Lá está, a estratégia de levar a festa às pessoas, promove-se a festa e também damos um gosto do que é que se está a passar, e acho que de uma forma geral, como tu disseste, Pedro, tem sido bem recebido. Claro que sim, até porque, Sérgio, há uma coisa que a gente nunca se pode esquecer, há muita gente, por razões várias, que não pode vir à festa. Exatamente. Ou porque tem problemas, enfim, económicos e financeiros que não lhes permite esse tipo de excesso, e uma festa é sempre um excesso, mesmo que não seja em maus vícios, mas é sempre obviamente um excesso, porque há pessoas que têm familiares doentes e com necessidades especiais em casa e que têm que ficar a prestar cuidado, porque há pessoas que estão efetivamente sozinhas e com essas limitações também físicas, pela idade, há tudo isso. E essa é de facto uma forma, é um papel que cabe também ao Rádio Clube de Angra. Sempre foi assim, e sempre na nossa ótica tem que continuar a ser assim. É óbvio, falámos disso há bocadinho, quer dizer, é óbvio que hoje em dia a panóplia de meios que as pessoas têm para poder chegar às festas é diferente. Desde logo também pelas transmissões do Serviço Público de Audiovisual, não é? Mas pelas Vitecs desta vida, pelas Azores Mais desta vida, e pelos canais das 12, enfim, há um conjunto vasto de alternativas para as pessoas verem. Nós não podemos deixar de fazer parte desta emenda. Exatamente. E a pessoa escolhe o prato que quer, e se entende que o prato do Rádio Clube de Angra e essa, há pouco acabei por não dizer isso, e foi bom voltar aqui para dizer exatamente isso. Dir-me-ão, mas porquê é que as emissões do Rádio Clube de Angra são da 1 da tarde às 5 da tarde, quando a festa é à noite? Exatamente porque à noite as pessoas já têm a alternativa e a possibilidade de poder estão mais disponíveis, não é? Outros formatos, não é? Okay. Na Vitec, na Azor Mais, no canal das 12, por aí fora. E portanto, se eles têm essa alternativa à noite, nós não temos que ser concorrência, nós temos eventualmente que ser colaboradores, apoiantes dos outros órgãos de comunicação. E acrescentamos ao trabalho. Exatamente, acrescentar, complementar e de facto diversificar. Por exemplo, se, como dizias, vou dar o caso da Azor Mais, está nos biscoitos, se calhar nós vamos para outra festa, porque de facto há gente que se calhar não tem tanto interesse nos biscoitos, tem na festa que nós estamos, ou no Raminho, por exemplo, ali ao pé. Sim, isso é tudo muito, lá está, é tudo muito volátil. Nós tivemos outro dia, fizemos 2 emissões especiais dos biscoitos, lá está, foi o que foi possível, porque nós teríamos feito a semana cultural todos os dias, mas foi o que foi possível. Mas é também preciso dizer isso, foi a Semana Cultural dos Biscoitos que teve um empenho e teve uma vontade muito grande em que o Rádio Clube de Angra se pudesse associar à Semana Cultural dos Biscoitos. E portanto, havendo também aquele empenho, aquele esforço da parte deles em que o Rádio Clube de Angra estivesse, nós não podíamos dizer que não. Foi o que foi, foram duas
2 tardes de transmissão quando a festa durou quase 10 dias. Mas falamos com imensas instituições dos biscoitos, lá está, que se calhar em circunstâncias normais nunca tiveram aquela voz ou Rádio Clube de Angra, numa cerimónia de aniversário da Filarmónica ou de organização de um evento de outra coletividade qualquer da freguesia, e ali nós tivemos a possibilidade de ter as pessoas no território delas, com o cheiro delas, e também nós levamos isso a quem nos está a ouvir, não é? Quer dizer, nós fazermos uma emissão daqui é completamente diferente de estarmos fechados no estúdio. Sem dúvida. Há aqui cheiros, há aqui visões, há aqui emoções, exatamente, que nós vivemos aqui, que não vivemos num estúdio fechado, mesmo que os convidados à nossa frente sejam muito interessantes. E portanto, é também esse o nosso trabalho, é levar isto às pessoas, fazê-las sentir esta emoção em casa, estas sensações em casa, não entrando aqui em competição com ninguém, porque cada vez mais os órgãos de comunicação social e os meios de produção que existem disponíveis, porque nem todos são órgãos de comunicação social, são entidades produtoras de conteúdos, nós temos que estar de mãos dadas. Infelizmente eu digo isso com alguma pena, porque não é fácil alcançar essa união, quando devíamos estar de facto todos no mesmo barco e no mesmo monte, porque genericamente temos todos o mesmo tipo de problemas. Mas nós não temos que entrar em concorrência. Às vezes as pessoas falam da Rádio Horizonte. A Rádio Horizonte é uma concorrente do Rádio Clube de Angra, claramente, do ponto de vista macro da coisa, se quisermos dizer isso assim. Ou seja, eles são outra rádio privada da Terceira, eles têm um conteúdo típico e próprio deles, nós temos o nosso. Isso. Nós somos concorrentes aonde? Na disputa, eventualmente, dos contratos de publicidade, não é? Nos acessos, nos contactos com as empresas para nós podermos ser prestadores de serviços de divulgação das marcas e dos produtos e das firmas que temos na ilha. Nós somos concorrentes na diversificação programática que temos, ou seja, um exemplo que eu dou sempre imensas vezes, o Rádio Clube de Angra durante muitos anos prescindiu de ter o que quer ouvir. E prescindiu de ter o que quer ouvir porque a Rádio Horizonte tinha um programa de discos pedidos que era um verdadeiro fenómeno. E, portanto, porque é que a gente havia de fazer um programa concorrente ao outro, não é? Exato. Quando no fundo eles tinham de facto target e audiência e jeito para fazer aquilo e nós não tínhamos. Quando a Rádio Horizonte deixou de poder fazer, ou por opção deixou de ter o programa de discos pedidos, o Rádio Clube de Angra reativou o que quer ouvir. Não vejo as coisas neste prisma. Quando nas lutas essenciais, nas batalhas essenciais das questões dos apoios, nas questões dos financiamentos, nas questões da atenção que também as entidades públicas devem ter perante órgãos de comunicação social com estas fragilidades e desta dimensão, aí nós temos que estar os dois juntos, de mãos dadas, nós... Estamos a falar neste caso agora com a nossa concorrente direta, digamos assim, ao Horizonte, mas nós temos que estar de mãos dadas, porque os problemas do Horizonte são os mesmos do Rádio Clube e vice-versa. Basicamente, pode haver uma diferença aqui, nós podemos ter neste momento se calhar um parque tecnológico mais renovado, eventualmente, não sei, estou a dar apenas um termo comparativo, mas acho que nós devemos falar nisso sem complexo, quer dizer, a Rádio Horizonte não é um concorrente puro e duro da instituição Estão no mesmo mercado, mas não estão... Claramente, são concorrentes de mercado, exatamente. Não são concorrentes em mais nada, eu não tenho que disputar públicos com a Rádio Horizonte, o público é que escolhe. E portanto, eu tenho que ter um conteúdo diferente da Rádio Horizonte e o público tem que ter a possibilidade de esta hora ouvir o Rádio Clube de Angra porque gosta mais disso, mas saber que daqui a bocado pode ouvir outra coisa qualquer. Agora, felizmente vivemos fora ainda a comunicação social evoluiu muito nos últimos anos porque é dominada por grandes grupos económicos, não é? Nós hoje olhamos para os canais jornalistas, por exemplo, de televisão e eles são praticamente todos iguais, quer dizer, a gente só tem, todos dão notícias das mortes, das violências, dos maus tratos aos animais, quer dizer, aquilo a gente roda meia dúzia de canais. Será que quer ouvir, não é? As audiências, será que é isso que o povo quer ouvir ou será que é isso que nós estamos a impingir ao povo ouvir? Pois, também é uma boa questão. É uma faca de dois gumes. Eu não sei se alguma vez se perguntou ao povo, bom, eles têm audiências, é verdade, mas eles estão lá e portanto a gente vai ver, não é? Da mesma forma que nós estamos cá e podemos ou não ouvir. Agora, não tem que ser igual. Vejam um telejornal, inclusivamente do próprio Serviço Público de Televisão. O jornal do Canal 1 da RTP faz o intervalo à mesma hora que fazem a SIC e a TVI. Já muita gente está a notar isso. Eu entendo que a SIC e a TVI, que são grandes grupos económicos e que têm que ter lucros, façam os intervalos ao mesmo tempo e partilhem as publicidades à mesma hora. Agora, o Serviço Público paga por todos nós, de duas maneiras, porque pagamos na fatura da luz a taxa de audiovisual e porque pagamos nos nossos impostos depois
o dinheiro que é metido lá, assim dizer, exato. Não é tem de ser faz esse tipo de concorrente aos sentido. outros Portanto, privados, de maneira nenhuma. nós entendemos as coisas assim. Podemos estar errados, eventualmente. Até porque na comparação que fazias, até mesmo na mesma estação de rádio, por exemplo, cada locutor tem a sua maneira de ser e não está em concorrência com ninguém. Se nós formos ouvir as grandes rádios nacionais, que também já são detidas e exportadas por grandes grupos económicos, as RFMs, as comerciais desta península, o que nós vemos é que há mais ou menos critérios definidos. Aquela gente diz mais ou menos as mesmas coisas todos os dias, passa mais ou menos as mesmas músicas todos os dias. Aquilo, há um diretor de programas que define aquilo e aquela linha para seguir. E o Rádio Clube de Angra podia até e devia de se calhar ter. Nós temos um diretor de programas, enfim, no papel designado, mas depois não é propriamente rígido, porque qual é a mais-valia na nossa ótica do Rádio Clube de Angra funcionar assim? É que o Pedro Ferreira faz um show das manhãs com um determinado ritmo, com uma determinada abertura, com um determinado sentido de humor, que é diferente daquele que a Odília tem para oferecer nas manhãs da rádio, que já tem outra serenidade, que já tem espaço para abrir a outros convidados, a outro tipo de rúbricas, a outro tipo de reflexões, que é completamente diferente daquilo que o Luís Rafael do Carmo faz a seguir na mudança de turno e que depois não tem nada a ver com aquilo que eu quero ouvir na Mena Santos, que é completamente dominado pelos ouvintes. Exato. E portanto há aqui uma diversidade ao longo do dia, estando-se mais ou menos, claro, mas isso é sempre assim, mas cada um tem os seus gostos, cada um tem as suas preferências. Portanto, é esta diferença que nós temos para oferecer. Vamos dizer assim, poderíamos ter muitos outros conteúdos, poderíamos, e até se calhar deveríamos, mas só esta diferença já é uma panóplia de opções para quem ouve o Rádio Clube de Angra poder escolher. Se calhar quem ouve o Pedro Ferreira não ouve o Odília, da mesma forma que se calhar há determinado tipo de ouvintes que ouve o Odília, mas que não gosta do estilo do Pedro Ferreira ou do Luís Rafael. E isto não tem absolutamente mal nenhum. Nós temos que oferecer às pessoas... Eu dou sempre o mesmo exemplo, já o fiz publicamente. Há pouco tempo há um convidado que foi, por acaso, chamado por 3 entrevistadores diferentes do Rádio Clube de Angra. E eu ouvi as 3, ele foi aos 3 foram 3 entrevistas completamente diferentes. Cada pergunta era diferente dos colegas. E, portanto, é por isso mesmo que, mais uma vez, o Rádio Clube de Angra aposta na pessoas, não é na maneira de ser das pessoas e naquilo que elas têm para oferecer. Porque, quer dizer, no dia em que nós, fácil, do ponto de vista de gestão financeira, se quisermos pôr as coisas nestes termos assim crus, fácil era o Rádio Clube de Angra ter aquilo que tem as RFMs e as comerciais, ou seja, uma linha programática, aquilo é assim todo o dia, há alguém que faz as playlists e as seleções musicais e aquelas são aquelas que o diretor ou que o responsável pela seleção musical termina e o locutor vai lá e diz umas coisas que estão mais ou menos pré-definidas e que têm a obrigação de serem ditas daquela hora. É quase formatizado. Tudo certo. E é fácil, porque nós informatizamos a coisa, pomos a coisa a funcionar. Descaracterizamos o Rádio Clube de Angra, que é o Rádio Clube de Angra e a voz da terceira. E, portanto, quando nós deixarmos de ter vozes para ser a voz da terceira e dar voz às instituições e às pessoas e às coletividades da terceira, nós deixamos de ser o Rádio Clube. É uma opção que pode vir a ser tomada. A nossa foi diferente, foi de voltar a ter vozes, de trazer gente, de abrir as portas do Rádio Clube e de pôr o Rádio Clube de Angra na rua, que é onde felizmente ao longo dos últimos 6 anos nós temos estado com aquela vantagem que eu vos dizia há bocadinho, orgulhoso de que já são as entidades que nos procuram a fazer questão que nós estejamos. E, portanto, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E foi uma das primeiras coisas que me disseste quando me convidaste para cá vir ao Rádio Clube de Angra, foi exatamente isso, nós somos uma rádio feita de gente para gente. E acho que, lá está, ninguém é bom juiz em causa própria, e acho que é um pouco aquilo que sempre defendeste, acho que é aquilo que nós temos feito e vamos fazer aqui nas festas, que temos milhares de gente para vir conversar com a gente. Claro que sim. E gente a quem é dada a liberdade de dizer aquilo que eu vou dizer agora. Eu e o Sérgio perdemos os dois numa cidade tão pequena como a da Praia da Vitória, mas perdemos, não encontrávamos o local, e depois, chegado aqui, o Sérgio traz o seu papelinho com a sua cábula e ela acabou de desaparecer para baixo da barraca, que não está num local completamente inacessível. E as festas ainda não começaram e as coisas já estão a voar, as festas não começaram, atenção. Mas pronto, são as nossas fragilidades que nós nunca temos vergonha de esconder. Sendo assim, já não sabes quem é que vamos anunciar, ou podes ler na minha caligrafia, se percebes? Para hoje tínhamos então o diretor artístico da Festa da Praia, o Vasco Lima. Vamos ter, há de cá chegar. Efetivamente, o Vasco, já agora é preciso talvez dizer isso. Íamos abrir com ele, mas ele na azáfama toda esqueceu-se que exatamente à hora que assistiu a entrevista connosco tinha a inauguração para a abertura da Feira de Gastronomia. Portanto, e é preciso com muita desculpa pediu, mas voltará obviamente cá depois. Exatamente, mais tarde, para voltar. Até porque como diretor artístico, ele tinha sido já escolhido em 2019, anunciado como diretor artístico das festas de 2020, que depois pelos factos
factos conhecidos não se realizaram, obviamente tem que estar aqui, não é? A Presidente da Câmara virá cá amanhã, no Praia em Revista com o Diogo Lima, portanto, estas são os nossos parceiros e, portanto, para além do mais, são as entidades organizadoras, tem que ter vez e voz. Claro que sim. Exatamente. Após então o Vasco Lima, vamos ter o Délcio Carvalho, o proprietário do Delman, que este ano também faz 10 anos, ou aliás, acho que até já fez recentemente 10 anos de existência, desde, recordo-se que o Delman abriu ali, ali no pátio, aliás, na Rua da Alfândega. Exatamente. E agora está na Marginal. Onde hoje é o mirador António Ázaro, não é? Exatamente, é onde tinha aquela belíssima esplanada. Faz 10 anos. Mudou-se para a Avenida Marginal. E pelo meio teve a Marginal, que era uma discoteca. Exatamente. Então temos aqui uma história de 10 anos para falar. E que nessas festas tem uma tasca que já ouvi dizer que tem um menu espetacular aqui na Zona Verde. Exatamente, tem aqui na Zona Verde. O colesterol. Vai estar. O colesterol, os triglicerídeos, os triciclos. Os triciclos e nessas coisas. E estes t-shirts que deixam de servir às pessoas. Olha, a minha do Rádio Clube de Angra tem que falar com o Presidente. Não digo tanto, mas pode ser, mais vale prevenir que remediar. Não há condições de fazer dieta nem ir à terceira. Não há, portanto, eu se calhar vou pedir depois das festas, ou então se não houver orçamento, peço depois de ir para o ginásio para ver se a antiga volta a servir. Não sei se com as bolas naftalina. Depois temos música, não é? Durante a tarde temos aí filarmónicas. Temos filarmónicas, temos o Marco Rocha, que é o presidente da Sociedade da Água, completou 100 anos. Centenária este ano. Centenária, que tem que vir cá falar sobre isso, sobre como é que foi, se fizeram algumas festas. Até porque eles estão, exatamente, tem um programa já foram organizar uma corrida de touros. Um festival de angariação de fundos. Na altura do aniversário fizeram uma festa lá ao lado, que eu também lá estive. Pronto, eu sou um gajo das festas. Festa, não? Também não falha uma. Eu vivo para isto. Também lá estive e claro, vamos falar então de como é que foi este centenário e de, olha, se eu quiser falar dos próximos 100 anos, pronto. Claro. Há de falar. Temos também o pessoal da Sociedade de Progresso de Lagense, a Sociedade Nova da Vila das Lajes. Vai estar cá o Tiago, que é o tesoureiro. O presidente, por motivos menos bons e infelizes, não vai cá estar, mas acredito que esteja bem representado cá com o Tiago, até porque eu conheço, portanto eu hei dar um jeito à coisa. Depois vamos ter os Ram Rock After Midnight. O João e o Michael também vão cá estar, até porque tem atuação marcada para hoje. Vamos lá, vamos ver se provavelmente saem daqui para o teste de som, ainda vamos ouvir qualquer coisa. Muito bem. E acho que para hoje está. A emenda está servida. E depois, como estão a ver aqui, a questão agora é precedente à inauguração da feira. Se quiserem muitos convidados chiques, estão todos ali, é só chamar por eles. Tem são gente montes, da Filarmónica, tem momento, gente muito bem vestida. Todas as entidades estão, obviamente, a percorrer o recinto da Feira de Gastronomia do Atlântico, a partir deste preciso instante está a ser aberta e inaugurada. Significa que já durante a tarde as charcutarias e as doçarias já vão estar disponíveis ao público que esteja aqui pelos lados da praia ou que venha até cá, e que a partir da hora de jantar a malta já possa jantar ali naqueles restaurantes. E há muita gente todos, que está há mais de 2 anos à espera. Garantidamente. Há grupos que são clientes habituais. É, claro que sim. E é muito bonito ver o Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo com todos os outros e, portanto, são muitos representados. Realmente o senhor não podia estar aqui porque estas coisas levam o seu tempo e é preciso termos tempo para isso. Exatamente, claro, ainda para mais sendo ele diretor artístico, seja que tem coisas lindas para nos dizer. Aposto que engraçadas também, mas pronto, isto fica para outra altura. E a cidade está lindíssima. Do pouco que eu pude apreciar enquanto andava perdida, vi que de facto há coisas muito bonitas, nomeadamente recantos para as pessoas tirarem fotografias, nomeadamente para os turistas. É verdade. Há uma coisa, permitam-me só mesmo antes de me ir embora, que é, e há uma coisa que já me impactou nesta manhã em que tem estado por aqui, porque já desde manhã quer também ali com o André, quer com o Sérgio, temos estado a articular toda a questão do som de rua e a montar depois aqui o nosso estúdio e tudo mais. Há uma coisa que efetivamente hoje dá gosto em ver, que é gente na praia. A praia, há muito essa imagem de que a praia está deserta. A praia não está propriamente deserta. A praia cresceu foi ao longo dos últimos anos mais para os lados da Serra de Cume do que propriamente para os lados do mar. E portanto há aqui uma franja da praia, nomeadamente ali a partir do mercado municipal para baixo e até esta zona aqui da Avenida dos Bares, digamos assim, e da Marina, em que há menos gente.
A Rua de Jesus, não é? Há a eterna Não discussão é o da que Rua de era. Jesus, sempre está fechada ao trânsito, se não é. A Rua de Jesus hoje está cheia de gente. É pena que não seja assim durante todo o ano. Claro, que os mais vezes preços durante o ano. respondem de verão Mas é há um assim. conjunto de opções que foram sendo tomadas ao longo dos anos, quer pelas entidades públicas, mas também por muitas empresas. Eu ainda há bocadinho contava essa história. Eu ainda sou do tempo, e isso já começa a ser chato a gente dizer essas coisas, não é? Bem-vindo ao Começa a ser clube, chato, Pedro. mas eu ainda sou do tempo em que ao fim de semana Angra vinha à praia fazer compras. Então não vinha. Quer As dizer, melhores não era só lojas porque estavam vinhamos aqui. almoçar à base, Não, mas era não, porque as as pessoas lojas vinham ao melhores Chico da estavam Sapataria, aqui. porque vinham aos tecidos, Ao porque Lopes, vinham da ao praia. Lopes, exatamente. E houve aqui, é certo que, por exemplo, a criação das RIACs retirou um pouco pessoas das freguesias que vinham à praia fazer serviços que antes estavam sediados na praia. Com as RIACs nas freguesias, obviamente fica mais fácil tratar de um conjunto de serviços mais próximos. São serviços de proximidade, são úteis, é verdade. Foi uma opção que tirou gente à praia. Mas também houve aqui uma vertente comercial que, na minha modesta opinião, contribuiu para isso. A partir do momento em que algumas das mais conceituadas lojas da praia começaram a abrir, digamos assim, sucursais em Angra. Ora, eu escuso de vir à praia ao fim de semana, se durante a semana tem uma loja daquelas conceituadas da praia que eu ia ao fim de semana ao pé de mim. E essas opções que eu percebo, os empresários Claro. a páginas tantas disseram, bem, se calhar era melhor expandir a Angra, porque pá, lá em baixo há mais movimento, há mais gente. Exatamente, há mais gente pelas a maior parte ruas. dos meus clientes até se calhar são os de Angra que vêm cá acima. Mas foram tudo decisões que foram sendo tomadas ao longo dos anos que afastaram. E hoje, de facto, a gente chega aqui e fica de alma cheia ao ver a Rua de Jesus cheia de gente, muitos turistas, o que é também importante salientar, e oxalá que eles possam, de facto, contribuir de forma decisiva, com belíssimos sentimentos, que é como tu dizes, carteiras bem recheadas de euros para deixar aí nessa economia. Belíssimos sentimentos traduzidos em euros. Realmente, bons sentimentos. A gente gosta sempre de turistas que tragam bons sentimentos. Bons E sentimentos. que sejam bons católicos para deixar aí qualquer coisa da sua fé, porque isto é Porque a fé é que nos salva. É o que nos Sem faz andar dúvida para a frente. nenhuma. E são muitas as crianças também, não é? Que já estão, ficam imbuídas pelo espírito da. Para sim. eles, praia é festa, para os pais, para a noite, mas para eles também é aquela banhoca irresistível, não é? No Areal, a que ninguém fica alheio. E há espaços mesmo para eles, temos já vários espaços em que mesmo feitos para a miudagem brincar. Os pais pronto, onde ir para as tascas, os filhos ficam a brincar aí nos insufláveis ou nas atividades que houver para aí, porque também, verdade seja dita, é uma vantagem de cá nas festas e da Ilha Terceira, que é, não há assim tanta gente aí a fazer mal. Não há Claro tanta que gente sim. a levar crianças Claro para casa. que sim. Tem muita gente que até diz que se pudesse não levava as crianças para casa. Mas isso não é por causa dos sítios que têm insufláveis. Isso é uma conversa que a Miriam Batisco ainda não tem crianças para Sabes levar. que essa semana Não tive tens em ideia. serviço nas Flores desde segunda até ontem, cheguei ao fim do dia ontem, e é uma coisa que nós já por norma já fazemos por hábito, que é separamos o carro e trancamos o carro. E nas Flores não se tranca o carro, quer dizer, as coisas ficam abertas, nós vemos ainda, as portas de casa estão destrancadas, as janelas ficam abertas, os carros ficam abertos no caminho, as pessoas vão fazer a sua vida e tal. E portanto, aqui... Ainda apesar de vendemos tudo, segurança aos nossos turistas no arquipélago todo. Isso é importante que as pessoas tenham noção disso. É por aí mesmo que temos também que seguir. Meus queridos, muito obrigado, bom trabalho para Olha, vós. há ali uma barraquinha dos lados dos Açores, se quiseres fazer assim alguma gentilidade. Por acaso, Não, São Pedro estava com saudade das festas da praia porque fez questão de nos dar aqui um belo sol. Estão contemplados com continua assim. Oxalá continua assim porque festa com bom tempo é outra coisa. Claro Muito que sim. Bom trabalho, muito obrigado. Obrigado, Pedro, Pedro, por esta inauguração. Inauguramos em grande, não foi, Sérgio? Vamos ter aqui muitas outras conversas, os convidados vão chegando. Até que isso não aconteça, a musicada acontecer, nomeadamente também vamos dar voz aos nossos patrocinadores.